extraordinário. A Bíblia fala em versículos anteriores que Jesus estava com um povo em um lugar deserto, e ele chega para os discípulos e fala aos discípulos, né? Cara, já está tarde e a gente precisa comer algo, e os discípulos, e o que a gente vai fazer? Nós estamos num lugar deserto, longe de tudo, o que nós iremos fazer? E os discípulos também começam a questionar isso, e Jesus vai e libera uma palavra para eles, fala assim: dá vocês a eles o que comer. Os discípulos falam: mas como? O que nós temos aqui não dá para comprar pão suficiente, até porque não estamos perto, né, de algum lugar para comprar também, mas agora como que vai ser? Na verdade, Jesus já estava encorajando eles a viver milagres. De repente, um menininho, ele vai, né, e se manifesta, fala assim: eu trouxe a minha lancheira hoje, né? Ele traz ali 5 pães e 2 peixinhos, e ali ele entrega, né, a Tiago, um dos seus discípulos. Aí ele chega e fala: achei alimento, hein? É pouco, mas está aqui, Jesus. Né? E na verdade nem foi Tiago que apresentou, que deu ali os alimentos, foi o menininho. Mas enfim, quando eles entregam na mão de Jesus, Jesus ele levanta aos céus aquele alimento, e ele libera um grande milagre naquele momento. Começa a maior multiplicação de pães e peixes que havia na história. Jesus ele pede para que eles se organizem em fileiras. Algo me chama muita atenção, porque eles estavam em um lugar deserto, só que Jesus ele fala, relata: sentem em fileira sobre a grama, sobre o gramado. Isso acaba mexendo muito comigo, assim, né? Eu falo: como que pode um lugar deserto haver grama? Mas tudo bem, quando Jesus ele está no ambiente, o ambiente muda, o ambiente é transformado. Posso ouvir um amém por isso? Onde Jesus ele chega, o ambiente é transformado. Então, agora eles todos ali recebem alimento suficiente, todos comem com fartura. Mais de 5.000 pessoas comeram ali, e ainda assim sobrou 12 cestos. Só para você entender como as coisas de Deus são perfeitas. Quantos discípulos andavam com Jesus ali? Apóstolos andavam ao lado de Jesus? 1, 2, 3, 12. Quantos cestos sobraram? Jesus ele é intencional. Com Jesus não tem desperdício. Com Jesus é abundância, não é desperdício. Então sobra ali 12 cestos, um para cada discípulo ali carregar. Só que agora é interessante que após esse milagre extraordinário, Jesus insiste com que eles voltem para o barco e atravessem para o outro lado do rio. Talvez você diga assim: mas por que Jesus insiste? Só para a gente entender um pouco, recapitular. Há um tempo atrás, Jesus estava com os discípulos no mar da Galileia, e começou uma grande tempestade. Jesus estava no barco, descansando, dormindo, e de repente no meio da travessia, ali no meio do mar, começa uma grande ventania. O vento começa a bater no barco e começa a maior tempestade, e os discípulos ficam apavorados ao ponto de chegar para Jesus e falar: ei Jesus, você não está vendo que nós estamos sofrendo aqui, nós estamos a morrer, e você fica aí dormindo? Aí Jesus, né, que alvoroço é esse? Tranquilão, na paz, libera uma palavra: vento, acalma. Tempestade, acalma-te. E o mar se fez bonança. E os discípulos falaram: quem é esse? Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Naquele exato momento, irmão, Jesus já estava começando a se apresentar com milagres, prodígios e maravilhas para os discípulos. Então eles ficaram maravilhados com o milagre que Jesus fez. Passou-se algum tempo, agora Jesus fala assim: ei, minha equipe, vamos fazer o seguinte: voltem para o barco e atravessem para o outro lado. E eles devem ter feito alguma certa resistência, porque senão não aparentava, não estava relatando aqui, logo em seguida Jesus insistiu. Então, se houve uma insistência da parte de Jesus, acredito eu que houve uma certa resistência dos discípulos, tipo: cara, você vai mandar eu entrar no barco? E se tiver uma tempestade? E se acontecer no meio da travessia uma grande tempestade, como aconteceu aquela outra? Como diz assim, né?
cara, eu já sei o que pode acontecer, é melhor nós não irmos. E Jesus ainda fala assim, ó, vão vocês, que eu vou ficar despedindo a multidão. Aí eles devem ter pensado assim, peraí, quando teve a tempestade, tudo bem que ele estava dormindo, mas ele estava no barco. Dessa vez agora ele está mandando nós irmos sem ele. Peraí, já está começando a estreitar o negócio aqui. E Jesus insistiu, eles entraram no barco e foram. E Jesus ficou ali, despedindo a multidão. Nessa que ele ficou despedindo a multidão foi embora. E Jesus subiu ao monte, Jesus foi se isolar para ficar com o Pai, para orar. E o primeiro conselho que eu quero trazer para vocês nessa noite é que nós precisamos ter tempo a sós com o Pai. Posso ouvir um amém? É necessário ficarmos tempo a sós com o Pai. Irmãos, eu sou muito afim de quando nós nos reunimos para orar, quando fazemos ajuntamentos de oração, momentos, desafio de oração, vamos orar juntos, interceder, vamos juntos, igreja, vamos orar. Cara, eu sou muito fã disso, mas é necessário que nós venhamos a ter um tempo a sós com o Pai. Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, ainda assim ele se reservava para ficar com o Pai a sós. E isso aqui, irmão, ficar a sós com Deus não é solidão, é solitude. Isso vale a pena, isso é bom. E sabe o que acontece nos dias de hoje? Muitas pessoas querem alguém para resolver o seu problema. Então procura um rapaz, procura uma esposa, procura uma mulher, procura uma, sei lá, ficante, eu não sei o que eles procuram. Eles procuram alguém para resolver o seu problema. Sendo que na verdade tem situação que é somente Jesus. Muita gente pode ser instrumento de Deus, aconselhadores, conselheiros, enfim, mas tem momentos que nós precisamos nos isolar para ficar com Deus, somente com o Pai. Não adianta desabafar, usar a rede social como muro das lamentações, mas tem momento que Deus ele te chama para esse particular, e Ele estreita algumas coisas na nossa vida. Tem alguém comigo aqui? Ele dá umas estreitadas às vezes, porque muitas vezes a gente está relaxado, não ora mais, está tudo no automático, ou às vezes está tudo indo bem, glória a Deus, só gratidão, hashtag gratidão. Mas muitas vezes Jesus fala assim, tudo bem, é bom agradecer, mas espera aí, e o nosso momento? E o Mateus capítulo 6, verso 6, entre no teu quarto, feche a tua porta, e Jesus que está lá em secreto, te aguardando, Ele quer te ver no secreto. Cadê esse tempo? É muito bom orarmos juntos, mas cadê o teu momento? E parece que quando você vai para a oração, você dobra o teu joelho, começa a dar coceira, começa a dar agonia, e é telefone que toca, é vizinho que chama, é não sei o que, muitas coisas acontecem, mas é necessário que você fique um tempo com o Pai. Olha o que diz o verso 23, depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte, então ele subiu ao monte, eu estava na dúvida, né? A fim de orar. E quando anoiteceu, ele ainda estava lá sozinho, ou seja, ele gastou horas ali com o Pai. É necessário, irmãos, nós ficarmos tempo com Deus. Pastor, não sei nem como que faz, como que ora? Irmão, só faz assim, ó. Fica lá. Se não sabe o que dizer, fala assim, Senhor, eu estou aqui, só me veja. Dá para a equipe da mídia colocar aqui Mateus 6, verso 6, por favor. Olha lá, 6, verso 6. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a sua porta, e o seu pai, né, e ore ao seu pai em segredo, ou no secreto. É só você e ele. Então, o seu pai, que te observa em segredo, o recompensará. Quantas vezes eu já fui para o lugar secreto, irmão? Só derramar lágrima. Não falava nada. Só falava assim, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. E Ele estava me vendo. Mas você orou o quê? Eu não orei nada. Eu só chorei na presença dEle. Eu só queria a presença dEle. Há poucos dias, eu gosto muito de solitude. Eu gosto muito de momentos a qual minha família, minha esposa e meus filhos saem, vão para a casa da vovó, vão para algum lugar que eu fico em casa sozinho. Esses momentos para mim são extraordinários.
que eu vou, fecho as portas, começo a adorar, eu começo a sentir a presença dele, eu vou me derramando na presença dele. Isso é muito bom. E eu quero te dizer uma coisa, sabe por que muitas pessoas estão caminhando, caindo, cambaleando? Sabe por que as pessoas estão caindo, enfraquecendo? Porque não tem tempo com o Pai. Se eu não estiver conectado na fonte, se eu não estiver conectado, se eu não estiver enxertado na videira, irmão, eu não tenho vida. Vou fazer uma pergunta aqui, quantos aqui estão no meio da rua e de repente olha o celular, está lá assim, low battery, finalzinho a bateria do celular, quantos ficam no maior desespero? Fala real, quantos ficam? Principalmente, né, hoje, a gente praticamente usa tudo no celular, né, cartão, tudo está no celular, né, não anda com carteira, não anda com mais nada, tudo é celular. Aí você olha assim, bateria já é, e agora? Ó desespero, você procura algum lugar, alguém ou algo para espetar, porque você precisa dar uma carga no teu celular. E quantas pessoas estão andando com a bateria descarregada, irmão? O Juninho pregou quinta-feira aqui passada, falou sobre as armaduras de Deus. Só que antes das armaduras, Deus ele fala algo. Através de Paulo, se revestivos no Senhor e na sua força e no seu forte poder. O que isso está querendo dizer, irmãos? Eu preciso me abastecer, eu preciso me fortalecer em Deus. Quantos estão entendendo? E a única forma de eu me fortalecer em Deus, palavra de Deus, oração e jejum. Não existe outros caminhos. Esse é o caminho. Momento com Deus, eu preciso ter tempo com Deus. Segundo, eu preciso ter tempo com a palavra, eu preciso ler a palavra, meditar na palavra. A palavra é alimento. E o jejum. É interessante, irmãos. Quando nós colocamos essas práticas espirituais, essas disciplinas espirituais, nós não andamos mais de queda em queda. Não andamos mais de derrota em derrota. Pelo contrário, é de glória em glória. É de glória em glória. É de glória em glória. Deixa eu ver se tem alguém comigo aqui. Levanta a mão e glorifica Jesus. Oração, jejum e palavra de Deus vão fazer com que você ande de glória em glória. Aleluia. Não há outro caminho. Glória a Deus. Cara, o próprio Jesus, irmão, ele ia ficar com o Pai. O próprio Jesus, para escolher os 12 discípulos, ele foi orar antes. Mesmo assim, ainda teve um sem vergonha no meio, né? Olha só. E sabe o que nós ouvimos muito hoje, irmão, nos dias de hoje? Eu saí daquela igreja porque o pastor Emerson é isso, porque a Quitéria é isso, porque a pastora Renata é isso, porque fulano é isso. Eles falam das pessoas para ir embora. Só que presta atenção, ao meu ponto de vista, o melhor líder de todos os tempos, o melhor líder de todos os tempos foi Jesus. Tudo bem? Ele andou com 12 homens, que dentre eles um o traiu, um se matou, a culpa foi do líder. O que vocês acham? Jesus não cuidou dele direito? Jesus não discipulou ele direito? Jesus discipulava na prática, irmão. Vem cá comigo. Tá vendo essa figueira aqui? Não dá fruto. Não vai dar fruto mais, seca. Os caras falam, uau. Olha essa tempestade aí. Acalma vento, acalma a tempestade, os caras. É pão multiplicado, é peixe multiplicado. O discipulado era na prática. Aleluia. E o que aconteceu com Judas? Cara, Pedro chegou a dizer, falou, Deus me livre eu te negar. É isso. Quem? Jamais. Aí daqui a pouco eu estava lá na beira da fogueira. Daqui a pouco passou os guardas, já prenderam a Jesus, olharam e falaram, você se parece com ele. Essa frase tem algo bom e tem algo ruim, tá? O que tem de bom nessa frase? Cara, você se parece, cara, isso é top demais. Você anda na rua e a pessoa fala assim, cara, tu se parece com Jesus, mano. Se parece com Jesus. Cara, que top. Lado bom da frase. Lado ruim, ele falou, eu não
sei nem quem é. Cara, mas você parece, você se veste como ele. Uau, ele não tenho nada a ver com isso, hein? Não sei nem quem é. Esses caras andaram com Jesus, irmãos. Viveram com Jesus. Esse Pedro que assim o negou, ele chegou em um certo momento e fizeram uma cobrança de impostos. Aí Jesus falou assim: Pedro, faz o seguinte, vá até a beira do rio lá, pesca um peixe. Pedro vai lá, pescou o peixe, tirou de dentro as moedas para pagar imposto de Jesus e de Pedro. Quantos estão entendendo aqui? Foi isso que os discípulos viveram, irmão. Quer dizer, muitos e muitos mais milagres, a qual a própria Bíblia nem pôde relatar de tantos milagres que Jesus fez. Foram 3 anos e meio aproximadamente de intensidade, andando junto, vendo milagres, vendo curas. E eles negaram. E como hoje, irmãos, eu quero culpar o meu pastor, como hoje eu quero culpar a minha liderança, como hoje é mais fácil eu culpar alguém e não assumir a minha responsabilidade. Quantos estão comigo? Eu não posso culpar as pessoas, porque eu estou sendo uma pessoa falha, derrotada em alguma coisa, em alguma área. Eu não posso culpar as pessoas, irmão, e isso é bíblico desde o princípio do início do mundo. Cara, Deus ele chega no Éden e ele fala assim: Adão, escondido, cadê você? Parece brincadeira, né? Deus fala: cadê você? Cadê você? Adão, tô aqui. Ai, tô com medo, tô com vergonha. Tá com vergonha do quê? O que aconteceu? É que nós estamos nu. Como vocês sabem que estão nu? É porque nós comemos do fruto. Quem te deu? O que Adão fez? Ele assumiu a responsa? Não. Foi Eva. Senhorita, qual foi? Por que você comeu do fruto? Sabe o que é? Falaram que emagrece. Aí ficou mais fácil. Mas foi a serpente. Você entende que as pessoas elas nunca assumem as suas responsabilidades? Enquanto ficar culpando as pessoas das suas falhas, dos seus erros, não vai haver mudança. Não vai haver mudança, irmão. Começa a assumir, fala: foi eu que errei, eu que pequei. Irmão, quando as pessoas caem em pecado, a primeira coisa que elas falam: foi o diabo fala: mas não fiz nada. Eu cansei de falar isso. Todas as vezes que eu errava, todas as vezes que eu caía, eu falava assim: mais uma vez esse diabo. A Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A responsabilidade é sua, a responsabilidade é sua. Tiago chega a dizer que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. É o que nós estamos desejando, é isso que faz com que a gente venha cair. Mas quando nós estamos ligados em Deus, gastando tempo em Deus, a sós com Jesus, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia. É mais fácil, a gente se torna mais compreensivo quando nós entendemos quando é a direção de Deus. Porque tem porta que Deus abre, mas tem porta que Deus fecha. E Ele está nas portas abertas, mas também estão nas portas fechadas. Espera aí, pastor, não estou entendendo. Vamos lá, deixa eu ir na palavra então para você entender. Essa veio direto do céu, não está aqui não. O povo estava fugindo do exército de Faraó. Eles dão de frente com o mar. Eles entram em desespero. Na frente um mar fechado, atrás o exército de Faraó. Eles correm para o líder e falam: poxa, tinha covalão lá no deserto, lá no Egito? O que trouxe a gente para morrer aqui? Se eu sou Deus, irmão, por isso que eu não posso ser Deus. Se eu sou Deus, já mandava só um raio. Acabou todo mundo. Não tinha cova lá no Egito? Você trouxe a gente para morrer aqui? Você não, Moisés, olha que situação. O povo espremendo, o povo colocando o líder na parede. Aí Moisés falou assim: espera aí, Deus
negócio está estreito aqui, ó. Primeiramente para mim, que eu não sei o que fazer. E agora, Senhor, o que nós vamos fazer aqui? Moisés, diga ao meu povo que marche. Ei, não é para ficar desesperado, é para continuar, é para caminhar. Você está carregando uma palavra. E agora Moisés fala, tá, mas tudo bem, mas o que é para fazer? Moisés, só faz o mais fácil, pega o cajado que está na tua mão e estende para o mar. Você entende que Deus ele fala para nós, faz o mais fácil, o mais difícil deixa comigo. O natural você tem que fazer, o que está ao teu alcance, você tem que fazer. Agora o que você não pode alcançar, fique tranquilo que no momento certo Deus ele vai fazer. Quantos estão entendendo? Diga a glória a Deus. Ele estende o cajado, a Bíblia fala que veio um vento do oriente e o mar se abre. E quando o mar se abre, eles passam com os pés enxutos. Você pode falar, uau! Aí você fala assim, meu Deus! Quando eles passam, o que aconteceu com o exército de Faraó? A porta está, vamos passar, mas o Deus que abre a porta? Quantos estão entendendo que tem porta na sua vida que Deus ele fecha para te trazer livramento? Só quem está entendendo levanta a mão e glorifica Jesus nessa noite. Tem porta que Deus fecha para nos livrar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então é necessário, irmão, ficarmos tempo com Deus. Segunda coisa, irmãos. Olha que interessante. De um lado Jesus estava com o pai ali, gastando tempo com o pai no monte. Do outro lado, no meio do mar, os discípulos estavam no barquinho. Vamos ler aqui, verso 24. Enquanto Jesus estava ali com o pai, olha o que os discípulos estavam passando. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, estavam... O que eles estavam fazendo? Lutando, irmão. Eu amei essa tradução por isso, ó. Lutando contra as ondas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, irmãos. Quantos aqui já passaram por alguma luta? Quem não levantou a mão, ó, glória a Deus pela tua vida, viu? Porque eu, irmãos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oh, luta que vem brava, viu? Eu sempre comento isso aqui. Outro dia uma irmã chegou, a irmã muito feliz, muito alegre, falou assim, pastor, eu queria ser igualzinho a você. Eu falei, como assim, irmã? Pô, o pastor não tem luta, o pastor vive sorrindo, o pastor nunca está lá em cima chorando as pitangas, né? Falou assim. Eu falei, irmã, qualquer dia eu vou na tua casa tomar um café, se tu aguentar meia hora de luta comigo, a gente tá junto. Irmão, quem serve a Jesus com integridade, quem quer seguir a Deus de verdade, vai sofrer retaliação do mal. Tu acha que essa tempestade aqui foi Deus que levantou? Não foi. Não foi, foi o próprio inimigo. Aí você fala, mas quer dizer então que o inimigo tem poder contra a natureza? Tem. Irmão, tem lugares aí, no sertão, nós temos missionários lá no sertão. Sabe o que eles falam para nós, eles relatam para nós? Que eles estão evangelizando os bairros, tem pessoas que até flutua, levanta do chão. Tem vilarejo que quem domina são bruxos, são bruxas, aqueles que dominam lá. Esses bruxos, eles são os deuses daquele lugar. E nós, a Vida Nova, está entrando lá e desfazendo as obras do diabo. Quantos estão comigo? Diga amém. É isso, irmão. É isso. Então assim, o diabo ele tem poder sim. Só que ele não tem mais poder do que Deus e o seu Filho Jesus. Ele não tem mais poder. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, pelo nome de Jesus, nós temos poder sobre as trevas. Quantos estão comigo? Diga amém. Aqueles que creem em mim curarão enfermos, expulsarão demônios. É em nome de Jesus que nós realizamos esses milagres. Aleluia. Então, de um lado,
os discípulos lutando contra a tempestade, lutando contra as ondas, e o vento era forte, batia ali no barco, foi uma loucura. Só que eles olharam para um lado, olharam para o outro, e falaram assim, agora a casa caiu, né? Porque agora nós estamos sozinhos. De repente, vocês lembram que horário que foi que aconteceu isso? Que horário que era? 3 horas da manhã. Daqui a pouco, irmão, eles estão no meio daquela tribulação, no meio de uma loucura, no meio das lutas. Vem alguém andando por sobre as águas. Irmão, eu falo para vocês, esses camaradas têm fé, viu? Porque se sou eu, pulava. Primeira coisa que eu ia fazer, quando eu vejo alguém andando sobre as águas, aparentando um fantasma, eu já ia, ó, tchau. Eles olharam para Jesus e começaram a dizer, uau, é um fantasma, e agora? E começaram a se desesperar. E sabe o que eu entendo aqui, irmão? Nós precisamos reconhecer Jesus quando estamos em meio às lutas. Primeira coisa que as pessoas fazem é, Deus não está comigo, Deus me abandonou. Onde está Deus? Eles não reconheceram Jesus. Jesus falou com eles, ei, acalma, sou eu, Jesus. Eles não reconheceram Jesus, porque eles estavam em meio à luta. E quantas pessoas no meio da luta nem sabem que Jesus está com eles? Quantos estão aqui? Diga amém. Amém. Entendem isso? Vocês entendem que não é porque vocês estão passando, enfrentando alguma luta, que Jesus não está vendo ou perto de vocês. Eles não reconheceram. Jesus estava vindo ao encontro deles. Então um dos seus discípulos, mais uma vez eu vou falar dele, Pedro, ele fala, se é tu mesmo, Jesus, faça eu andar sobre as águas. Só que presta atenção, deixa eu dar uma paradinha aqui, só para você entender. No começo dessa história, o que Jesus falou para eles? Entre no barco e vão para o outro lado. Jesus liberou uma palavra para eles. Quantos aqui carregam uma palavra de Deus? Quantos já receberam uma palavra, ó, assim, assim e assim, é isso que vai acontecer com você e tal, e no meio da caminhada, começam as lutas, começa o desespero. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando hoje? Eu estou pregando para alguém aqui, irmãos, eu estou pregando para alguém. Então no meio do processo, começam as lutas, começa a dificuldade, mas não foi o que Jesus falou, vão e afundem no meio do lago, no meio do mar, não foi isso que Jesus falou. Jesus falou, atravessem para o outro. Eles estavam debaixo de uma palavra, e você precisa acreditar na palavra do Pai. Cara, nós lemos a Bíblia, nós lemos as histórias, e quando passamos alguma dificuldade, esquecemos de tudo. É um momento de você lembrar. Cara, aconteceu isso com Josué, aconteceu isso com Moisés, aconteceu isso com Débora, aconteceu isso com Gideão, aconteceu isso com os discípulos. Cara, eles venceram, eu vou vencer também. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu preciso entender isso, irmão. Essa palavra é uma carta de um pai amoroso que escreveu para os seus filhos, que somos nós. Quantos aqui são filhos de Deus? Diga amém. Essa carta, essa Bíblia foi escrita para você, para mim. Aleluia. O problema é que nós não pegamos isso para nós. Então, irmãos, você precisa acreditar na palavra de Deus. E mais uma vez, o Senhor libera uma palavra de novo. Quando Pedro fala assim, se é tu mesmo, faça eu andar sobre as águas. O que Jesus fala para ele? Vem. Vem. Cara, uma das primeiras vezes que eu li esse texto, eu comecei a imaginar como se Jesus, ele pegasse a palavra dele enrolada. Cara, é pensamento meu, tá? Desculpa que eu viajo na Bíblia assim, eu fico muito louco mesmo. Desculpa minhas ilustrações. Mas é como se Jesus tivesse um tapete. Heresia minha, tá?
como se Jesus tivesse um tapete escrito palavra do Deus Altíssimo. E ele fizesse assim, ó, jogasse o tapete. Quando ele falou assim, ó, vem, ele estende um tapete. E Pedro anda sobre esse tapete. Irmãos, as únicas pessoas que andaram sobre as águas na Bíblia, Jesus e Pedro. Humanamente falando, isso não existe. Mas só anda sobre as águas se nós estivermos sobre uma palavra. A palavra de Jesus respaldou a fé de Pedro e falou, vem. E a Bíblia fala que Pedro andou sobre as águas. Uma vez eu vi um pregador falar assim, quando Pedro saiu do barco ele afundou. A Bíblia fala que ele andou. Isso não é andar, isso é cair do barco para mim. Andar é andar, irmão, literalmente. No mínimo ele deu uns passos. E quando ele começa a andar sobre as águas, a Bíblia fala que o vento, as águas começaram a bater nos pés dele. E ele para de olhar para Jesus e começa a olhar para aquele vento, para aquela tempestade. Quantos estão comigo aqui? Vocês entenderam o que eu falei? Ele para de olhar para Jesus e começa a olhar para as dificuldades. Ele para de olhar para Jesus e começa a olhar para as dificuldades. E quem para de olhar para Jesus e começa a olhar para a sua conta atrasada, para o desemprego, para a enfermidade, começa a afundar. Começa a afundar. Esse é o problema. Às vezes a pessoa ela vem para a igreja, é um momento de você extravasar, é um momento de você vir, irmão, adorar, abrir teu coração, chorar na presença dele, se derramar na hora da palavra, ficar ligado para pegar a palavra, glorificar, adorar, dar uns brados de vitória. Você está aqui, como é que eu vou pagar minha conta amanhã? Como é que eu vou pagar, vence uma conta dia 20? Irmão, deixe que para cada dia o seu mal. O dia de amanhã pertence a Deus. Você não está trabalhando, você não está fazendo a tua parte, você não está fazendo a tua... Você está fazendo a tua parte, deixa Deus fazer a dele, pelo amor de Deus, irmão. Deixa Deus fazer a parte dele. Tem pessoas que falam assim, ó, Senhor, eu vou entregar nas tuas mãos esse cônjuge aqui, que eu não aguento mais esse cônjuge que ele está aprontando, sei lá o que ele está fazendo. Eu não aguento mais, está aqui, Jesus, está aqui, tá? Amém. Está aí, ó, nas tuas mãos. Aí já pega o telefone, onde você está, miserável? Onde você está? Tirou da mão de Jesus. Você entregou nas mãos de Jesus, irmão? Entregou, deixa. Deixa Deus fazer. Daqui a pouco o cônjuge vem, irmão, quebrado, arrebentado. Aí tu fica, o quê? Ué, tu não entregou? Entrega, irmão, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Deus tem os meios dele para fazer, irmãos. Para eu ser ganho, para eu vir para Jesus, irmão, eu tive que ser rejeitado pelo mundo. As portas se fecharam, o mundo todo começou a me rejeitar. Meu Deus, e agora? O que está acontecendo? Tudo dando errado, tudo dando errado, tudo dando errado, tudo dando errado. O mundo me rejeitou. Glória a Deus por isso. Porque Jesus estava me esperando de braços abertos. Por mais que o amigo te traia, por mais que as pessoas te abandonam, por mais que as pessoas te rejeitem, lembre-se, Jesus jamais vai te abandonar. Jesus sempre estará te esperando de braços abertos. Levanta a tua mão e dê uma linda salva de palmas a Jesus nessa noite. Aleluia! 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 Olha que interessante. Agora quando Jesus ele vê Pedro afundando, ele libera uma palavra, ele fala algo. Ele fala, homem de pouca fé, ou de pequena fé. Cara, isso me traz um ensinamento. Isso me traz um ensinamento. Porque outrora, Jesus ele fala para um centurião, eu nunca vi tamanha fé quanto desse homem. E agora para o discípulo ele fala, homem de pequena fé. Logo entendo que existem níveis de fé na palavra. Domingo eu preguei que a mulher ela foi para Jesus e tocou nele e ela foi curada instantaneamente. O nível da fé daquela mulher estava elevado. Uma certa vez a Bíblia também fala que havia uma mulher que ela estava debaixo da mesa pegando as migalhas. E sabe que aprendizado tem nisso? Que ela fala assim, Senhor, os pães deixa para os filhos.
e as migalhas para os cachorrinhos. Quando essa mulher fala isso, sabe o que ela está querendo dizer? Cara, eu creio tanto no teu poder, tanto no teu poder, que mesmo que os filhos fiquem com o melhor que o Senhor tem, o que sobra para mim já é suficiente, porque eu sei que grandes são os seus milagres, grandes são os seus milagres. Jesus olha para aquela mulher e fala: uau! Existe a possibilidade da nossa fé aumentar. Como tem pessoas que elas começam a diminuir, perder a fé, ao ponto de desistir, a ponto de olhar para trás, a ponto de voltar para trás. Então, eu quero falar do terceiro ponto, eu já estou encerrando aqui. O lugar seguro é na presença do Pai. Preste atenção no que a Bíblia aqui relata. Presta atenção. Eu quero ler junto com vocês aqui. Presta atenção. Jesus, ele estava ali diante de Pedro. Pedro começa a afundar e ele grita: socorro, estou afundando. E nessa, Jesus estende a mão para ele e coloca ele de volta. E olha que interessante, irmãos. Presta atenção aqui. Vamos ler o verso 32. O lugar seguro é na presença do Pai. O lugar seguro é na presença do Pai. Entenda isso. Mas pastor, andar com Jesus às vezes, eu vou falar algo para você. Como é quinta-feira eu posso, tem pouco visitante. Vou falar uma coisa para você. Quem te iludiu dizendo que andar com Jesus é a mil maravilha? Mentira, tá? É luta, é guerra. O reino é tomado à força. É para cabra macho mesmo. Frouxo não fica no reino, não. Frouxo não fica. Não fica. Tem que ser macho mesmo. E a mulher? A mulher tem que ser braba. A mulher tem que ser bruta. Porque a maioria das vezes, irmão, eu acho que de 100%, mais de 50%, mais de 70%, quem está de joelho no chão são as mulheres. Eu pensei que as irmãs iam dar um uau, né? Poxa, difícil eu fazer isso com vocês, irmãs, mas hoje que eu faço, vamos fingir que foi a primeira vez que eu falei, vamos lá. Mais de 70% da igreja que está de joelhos são as mulheres. E não é mentira, não. E não é mentira. Mães de joelhos, filhos de pé. Mães de joelhos, filhos de pé. Irmãos, você vai fazer uma varredura na Baixada Santista. Procure a equipe de intercessão. Na verdade, todos nós somos ou temos que ser intercessores, tá? Esse papo de que orar é só para a equipe de intercessão é porque eu sou preguiçoso. Mas se você for olhar para esse time de intercessão, que é de extrema importância na igreja, se você for olhar o time de intercessão, ele é composto por mais mulheres ou mais homens? Vocês começam agora a entender o que eu estou falando? Vocês começam a concordar comigo agora? Não, é porque os homens têm muita coisa para fazer. Pois é, porque não ora. Homem não ora, ou não quer orar. Todos, está generalizando? Não, tem homens de oração sim. Tem homens que buscam. Tem homens que quando clamam o céu desce. Tem homens que quando abrem a boca o céu desce. Tem homens que quando abrem a boca o céu desce. Quando falam algo, declaram algo, Deus ele assina lá no alto, porque aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu. Aleluia! Porque o lugar mais seguro, irmão, o lugar seguro é na presença do Pai. Preste atenção, verso 32. Vamos ler juntos, para a gente decorar isso aqui? No 3 nós vamos ler junto. 1, 2, 3.
Lugar seguro é estar na presença do Pai. Peraí, pastor, não estou entendendo nada. Eu sou muito louco mesmo. Peraí que eu estou acabando. Presta atenção. Pedro estava sobre as águas. Ele estava com o Pai. Se ele continuasse olhando para o Pai, ele ia continuar andando sobre as águas. Ou seja, deixa eu falar uma coisa para você. Se você está na presença do Pai, você vai andar sobre o problema. Não é os problemas te sufocando, é você sobre o problema. Porque você tem uma palavra. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra. Então você vai andar sobre o problema. O problema tenta te assustar, você fala, eu tenho uma palavra. Irmãos, a primeira tempestade, o vento, uma agonia, Jesus estava fazendo o quê? Porque quem anda com o Pai, dorme na tempestade. Cara, tá maior caos a minha vida. Irmão, vai dormir. Vai dormir. A Bíblia fala que para os seus, quantos são aqui filhos de Deus? Quantos são, por favor? A Bíblia fala que para os seus, Deus dá enquanto dorme. Não adianta perder noite de sono. Ele quer você descansado, tranquilo, crendo nele. No outro dia você acorda e vai para a batalha. Você está bem. Está descansado, direcionado. Deus falou contigo através de sonho, alguma coisa do tipo. Deus, Ele vai dar para você a direção enquanto você dorme, enquanto você descansa. Deixa eu contar uma coisa para vocês, irmão. Isso é muito verdade. Eu estava, faz um tempo já, eu ia pregar aqui domingo, e eu passei a semana, irmão, lutando com a Bíblia. Eu com a minha espada, ela com a espada, e eu, cara, e nada de vir uma palavra para a igreja, para vocês, e nada. E cara, eu várias pregações no tablet, várias pregações indo em meio, um monte de pregação pregada na geladeira. O que mais tinha na pregação, quando eu, não, tudo bem, eu já entendi, eu vou pegar essa aqui pronta, Deus. Não. E eu lutando, irmão, lutando com a palavra, lutando com a palavra e nada. Chegou domingo, irmão. Foi, não, agora não, Senhor. Aí eu comecei a já, Deus, a palavra diz que o povo não pode ficar sem alimento. Eu já comecei já, poxa, não é mais culpa minha, hein? Tô orando, tô buscando, comecei já. E Deus, irmão, esse domingo eu estava exausto, mas sabe o que é exausto? Fisicamente, uma semana de luta, uma semana de trabalho, uma semana pegada mesmo. Eu estava exausto domingo. E eu lutando, meu Deus, uma palavra, para levar para a igreja uma palavra. Deus falou assim, vai descansar. Eu falei, tu está de brincadeira? Eu aqui no meu desespero para montar um sermão para a igreja, tu vai mandar tipo, vai dormir. E eu exausto, irmão, meu olho estava queimando de cansaço. Eu falei, vou dar uma cochilada, vou dar essa moral para o Senhor então, vou dar uma cochilada, contra a minha vontade, mas eu cochilei, irmão. Eu não sei se foi sonho, ou se foi delírio, eu não sei o que foi, irmão. A palavra veio toda. Eu acordei, eu falei, Renata, caramba, Deus me deu uma palavra. Dormindo, eu acordei, não sei se eu estava lutando ali, delirando, não sei. Eu sei que a palavra veio, irmão. Eu só vim, comecei a esboçar, e foi uma bênção culto de domingo. Eu precisava era descansar, irmão. Ele diz assim, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o descanso. Jesus, ele diz isso. Não é para guardar o dia. Ele fala, eu sou o descanso. Eu sou o Senhor do sábado. Não é para descansar só no sábado. Descansar em Jesus é descansar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Descansar nele todos os dias. Os discípulos ficaram com medo. Mas quando Jesus ele entra no barco, acalma-se o vento, acalma a tempestade. O próximo versículo, por favor. Eu já vou encerrar.
Eu acho que é o anterior, então. Deixa eu ver aqui. É o 33. Perdão, é o 33. Olha, é isso aqui que eu queria ler para vocês. Quando Jesus entrou no barco, que a tempestade cessa. Vocês entendem que o lugar seguro é estar com Jesus? Irmãos, eles estavam com Jesus no meio da tempestade. Tem pessoas que preferem ficar na bonança e deixar Jesus na tempestade. Eu vou nada ficar nessa vida, mó tribulação, mó loucura e tal. Com Jesus, não quer. Aí preferem se desviar achando que longe de Jesus, de repente na margem, ou de repente em terra seca, tá tudo bem, tá tranquilo. Mas o lugar seguro é estar na presença do Pai. E olha o que eles falam aqui. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato. Lembra a primeira? Quem é esse que o vento e o mar te obedecem? Olha a segunda tempestade. Cara, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, por gentileza. Aleluia. Eu quero orar com vocês. Glória a Deus. Passei 3 minutos da minha meta, mas tá bom. Quero orar com vocês. Eu quero que você lembre-se disso. Lugar seguro. Essa mensagem nasceu. Eu estava junto com a minha esposa, de moto, indo para um certo lugar. E assim, irmãos, a ida era um tanto perigoso, sabe? Esse trajeto que nós estávamos fazendo, estrada, caminhão e tal, aquela coisa toda, eu e ela na moto. Eu não sou muito bom não, viu, irmão? De moto não, mas eu ando, né? Graças a Deus. Deus tem me levado do colo. E nesse caminho eu falei: Senhor, guarda a gente. Muitos carros passando, cara, passou uma moto do meu lado, que eu acho que eu estava a 100. Passou uma moto do meu lado que eu não consegui ver a cor dela. Devia estar 200. Só escutei o barulho que eu quase pulei da moto. Tanto alto que era o barulho da moto que passou do meu lado. Cara, era um trecho perigoso, era um lugar perigoso. Eu falava: Senhor, nos guarda, nos livra. A gente não estava indo aprontar não, tá, irmão? Vocês estão indo para onde aprontar? Não, nós estávamos indo para um certo lugar, a estrada perigosa e tal. Nós fomos fazer esse desafio aí de moto. Eu falava: Senhor, nos guarda, nos guarda, nos guarda, nos guarda. Está muito perigoso e tal. E eu comecei a orar no caminho. Comecei a orar em línguas, e orando, e falando em português, e orando em línguas, e orando, e falando com Deus. Deus nos guarda, nos livra e tal. Daqui a pouco me veio assim no meu coração, Deus falando comigo: eu estou com vocês. Falei: cara, mas assim, é meio perigoso esse ambiente, esse lugar, é perigoso, extremamente perigoso. Às vezes passar do lado do caminhão, assim, dá aquela tremida, aquela coisa toda. É um lugar perigoso, mas se torna seguro, porque Ele está conosco. Me veio a paz. Eu falei: vamos embora. Nós fomos, chegamos no lugar, fizemos o que tinha que fazer, voltamos e nada nos aconteceu de mal, nada. Pelo contrário, né? Essa mensagem nasceu. Lugar seguro, irmãos, é estar com Jesus. Não adianta, irmãos, pensar que nós temos tudo e não ter Jesus. Não temos nada. Sem Ele nós não somos nada, não temos nada. Eu quero orar com você nesse momento, nós já vamos encerrar. Eu quero que você feche seus olhos e coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está o teu povo. E eu sei que essa palavra, Senhor, ela teve destino nesse lugar hoje. Eu sei que essa semente, ela encontrou corações hoje como uma terra fértil. Eu sei que pessoas estão saindo daqui entendendo que o lugar seguro é estar na presença do Pai. E a nossa vida,
a nossa vida de fé cristã, a nossa caminhada de fé cristã, ela vai nos proporcionar algumas lutas, algumas dificuldades, mas eu torno a dizer que o lugar mais seguro é estar correndo risco com Deus, estar com Jesus. Vai vir tempestade, vão vir mar revolto, virão demoniados, virão coisas de tudo quanto é lado, virão contendas, virão fofocas, virão coisas ruins, coisas que não nos agradam, mas maior é aquele que está conosco do que o que está com eles. Aleluia! O Senhor chegou a dizer na carta ali, uma das cartas de João: filhinhos, vós venceu o maligno, porque maior é aquele que está com vocês. Aleluia. Então nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha encorajar-nos, que o Senhor venha nos levantar, nos avivar, Senhor, trazer encorajamento para nós, em nome de Jesus, para que nós possamos, Senhor, entender que mesmo seguindo a Tua palavra, seguindo o caminho, nós teremos dificuldades, mas nós iremos vencer com Jesus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa o Teu povo, livra o Teu povo, Pai, de todo mal. Tua palavra é cura, vem com cura, Senhor, sobre as pessoas nessa noite. Em nome de Jesus, traga cura sobre elas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir Jesus?